Boa tarde, pessoal. Estamos aí com uma semana de atraso, depois que eu prometi para vocês que ia gravar a aula de gasometria. Vamos lá, então. Desculpa pela falta de tempo. Acabou que nessa última semana eu não tive tanto tempo livre quanto eu estava pensando assim. Acabou que deu agora no domingo de plantão no SAMU. Não sei se dá para ver aqui o fundo, se ele está organizado. Aí eu estou dentro da farmácia do SAMU para a gente conseguir gravar essa explicaçãozinha bem breve aí sobre gasometria. Vamos lá. Então, que a gente precisa saber? O básico do básico do básico de gasometria fica como? Primeiro, para que serve? A gasometria ela tem algumas funções, certo? A gente consegue, inclusive, com análises avançadas da gasometria, identificar como que está a microcirculação desse meu paciente. Por meio da gasometria, dá para identificar como está o coração do meu paciente, o débito cardíaco do meu paciente, e como está o metabolismo do meu paciente também. Tanto que a gente tem nas análises mais simples, né, em relação ao pH, a gente consegue dizer se a acidose é respiratória, se ela é metabólica. Isso tudo com análises avançadas, seria usando a comparação dos valores de delta de O2 e delta de CO2, que mais à frente a gente vai abordar também. A gente consegue estimar muitos dados clínicos do nosso paciente que não são tão óbvios quanto parecem, como, por exemplo, como é que está a entrega do sangue nos tecidos do meu paciente. Ou se esse meu paciente pode ter um choque citopático, que seria choque mitocondrial, né? Morte mitocondrial. Vamos, então, começar do início. Eu coloquei aqui uma gasometria como base no PAINT para a gente poder discutir sobre os itens desse exame. Inicialmente, a gente vai fazer análises respiratórias, vamos entender como que o nosso pulmão faz a hematose, quais os gases envolvidos aqui, quais que são os parâmetros envolvidos aqui. Vamos também entender o que que é o equilíbrio ácido-base e como que a respiração influencia no nosso equilíbrio ácido-base, como a gente consegue identificar por meio do exame de gasometria, quais que são as causas da acidose do meu paciente ou da alcalose do meu paciente. Vamos lá. Dentre os análitos, o que a gente tem para observar da gasometria, nós vamos ter, primeira parte, identificação, que nós teremos idade e quanto de oxigênio meu paciente está respirando. No caso aqui, esse paciente foi cadastrado como maior do que um ano, mas isso é um intervalo aberto, então tende ao infinito, né? Pode ser tanto 2 anos, quanto pode ser o Matusalém. De toda forma, está cadastrado como maior que um ano. E quanto de oxigênio esse meu paciente está respirando. Esse paciente aqui específico foi cadastrado como 21%. Vamos lá. Então, primeira coisa que nós vamos olhar para a gasometria é para o pH. Opa, acho que eu não consegui selecionar. Deixa eu pegar o pincel aqui. A intenção era pegar o pincel. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai olhar é para o pH. pH, que é o potencial hidrogênio iônico, mede o quanto de H+, que é o quanto de íon hidrogênio, tem dissolvido no sangue do meu paciente. O nosso pH normal de um paciente sem distúrbios vai ser entre 7,35 e 7,45. E o que manda no pH do meu paciente? Então, o pH vai ser diretamente relacionado com o PCO2. Quanto mais gás carbônico dissolvido no sangue do meu paciente, mais esse gás carbônico vai dissolver, né, dissociar, perdão, e a dissociação desse gás carbônico vai fazer ácido carbônico, que é o motivo pelo qual a Coca-Cola com gás ela tem um gosto melhor do que a Coca-Cola sem gás. A Coca-Cola com gás ela tende a ser um pouco mais ácida, então acaba é, influenciando um pouco a percepção do açúcar. Quando a gente pega uma Coca-Cola choca, Coca-Cola sem gás, ela parece ser um pouco menos ácida, então o açúcar ele se torna mais prevalente. Quanto mais gás carbônico meu paciente tiver dissolvido no sangue, então, maior vai ser a acidose. Quanto menos gás carbônico, menor vai ser a acidose. E como o gás carbônico ele fica ali no intervalo entre 7,32 e 7,48, em situações normais, a gente vai entender que vão ter pacientes que vão estar com a acidose de outras causas, que vão estar fazendo a compensação respiratória.
Conversamos sobre isso na aula perdão, descompensação aguda da diabetes, cetostose diabética, que os pacientes, quando estão com cetostose diabética, eles vêm respirando rápido pela questão da acidose, e não necessariamente pela questão, da falta de oxigênio. Aí discutimos naquela ocasião, não sei se vocês lembram, sobre a necessidade ou não de dar oxigênio para o paciente que está apresentando o ritmo de respiração de Kussmaul. Olhando bem para o PCO2, quem manda no PCO2? Diferentemente do O2, quem manda no PCO2 vai ser. Deixa eu só usar o Paint aqui melhor. Vamos lá. Quem manda no PCO2 vai ser o volume minuto. Então, o volume minuto vai ser o resultado da multiplicação do volume corrente, vezes a frequência, vou colocar FR, frequência respiratória. Então, o volume corrente vai ser o quanto de ar entra no pulmão desse meu paciente por minuto, por ciclo expiratório, perdão. Então, quanto mais ar entra. Opa, acho que eu fiz cagada aqui. Tem problema, vocês já entenderam assim. O volume corrente vai ser quanto de ar entra e sai do pulmão desse meu paciente por ciclo inspiratório. E a frequência respiratória vai ser quantas vezes meu paciente realiza um ciclo inspiratório e respiratório, é um ciclo de respiração, né, por minuto. Então, se a gente pegar o volume corrente vezes a frequência, a gente vai ter a quantidade de ar que passa no meu pulmão no período de 1 minuto. E o resultado dessa continha de volume corrente vezes frequência respiratória é o volume minuto. Aí a gente volta a pensar ali naquele ritmo de respiração de Kussmaul e vê que o nosso paciente respira fundo e rápido. O paciente em respiração de Kussmaul acaba fazendo isso para lavar gás carbônico e também porque os cetoácidos eles são difundidos no ar, né? A gente consegue soltar a parte desses cetoácidos pela respiração. São cetonas, afinal de contas, né? E cetonas elas são voláteis. Acho que essa é a palavra correta, voláteis. Então, quando estamos olhando para o PCO2, temos o resultado da PCO2 como diretamente relacionado com o volume minuto. Quantas vezes meu paciente respira por minuto, vezes o volume corrente. Isso significa que eu tenho duas formas de aumentar o volume minuto do meu paciente. A primeira forma é aumentar a frequência respiratória e a segunda forma é aumentar o volume corrente do meu paciente. Cada paciente, cada perfil de paciente vai ter uma necessidade diferente. O sarítico, por exemplo, ele tem baixa complacência, isso significa que o pulmão dele não expande tão bem, mas ele tem alta elastância. Isso quer dizer que o pulmão dele volta para o formato original muito facilmente. Isso leva a gente a tentar manter no paciente sarítico volumes menores. E a ventilação é uma questão à parte, é uma matéria à parte, mas só para dar para entender aqui quais que são as formas de aumentar o volume minuto, o nosso paciente sarítico, como ele tolera volumes menores, para manter o volume minuto adequado e manter o PCO2 dentro da meta, muitas vezes eu vou ter frequências altas. O sarítico tem uma tendência até a tolerar frequências mais altas do que o paciente normal, eupneico, né? É, eu pulmonar, eu não sei como se chama isso, que eupneico tem a ver com respiração. Como a gente está regulando a respiração pelo respirador, não sei se usaria eupneico também. Bom, a segunda forma, além de aumentar a frequência, seria aumentar o volume corrente. Como o paciente sarítico, pegando ele de exemplo mais uma vez, não expande tão bem o pulmão, ele não tolera um volume corrente tão alto. Então a gente precisa usar ventilações protetoras. O ideal é de 4 a 6, mas eu já peguei sarítico ventilando 3 ml por quilo, e isso ser o máximo que dá para fazer com ele, sem estourar a driving pressure. Uma forma de compensar a queda desse volume corrente, para manter o volume adequado, é aumentando a frequência respiratória. Já o DPO cítico, por exemplo, ele não vai tolerar uma frequência tão alta, porque ele tem
alta complacência, então o pulmão dele enche muito bem, mas ele tem baixa elastância, o pulmão dele tem baixa capacidade de voltar para o formato original. Então, no DPO sítio, a gente vai tolerar volumes maiores com frequências menores, que vão dar tempo expiratório suficiente para o meu paciente jogar aquele ar fora. Uma armadilha aqui de tentar aumentar o volume minuto é justamente a autopipe. O que seria a autopipe? Não dar tempo do seu pulmão voltar para o formato original, esvaziar, para começar um novo ciclo inspiratório. Isso significa que a cada novo ciclo inspiratório vai acumular uma quantidade cada vez maior e crescente de ar, fazendo com que o pulmão fique cada vez mais inchado. O paciente sarítico tem baixa tendência a fazer isso, mas ainda faz, enquanto o paciente DPO-cítico tem alta tendência a fazer isso. Uma das formas de regular a autopipe, de evitar a autopipe, é mudando a relação INZES, mas muito além de mudar a relação INZES, o tempo expiratório tem muito mais a ver com frequência respiratória. É só você pensar num ciclo respiratório. O ciclo respiratório é o resultado da inspiração mais a expiração, certo? Se eu dou 1 segundo de inspiração para o meu paciente, e eu tenho que dar pelo menos 1 para 1, ali, dependendo do caso, a gente muda um pouquinho, mas se eu dou uma relação de 1 para 1, eu dou 1 segundo de inspiração para o meu paciente e 1 segundo de expiração para o meu paciente, o ciclo respiratório dura pelo menos 2 segundos. Se a respiração é medida em inspirações por minuto e o ciclo respiratório dura pelo menos 2 segundos, e 1 minuto tem 60 segundos, isso significa que com 1 segundo de inspiração e 1 segundo de expiração, minha frequência respiratória máxima é 30. A partir do momento que eu subo de 30 e continuo dando 1 segundo de inspiração, sem mudar a relação em Zs, mantendo ela em 1 para 1, agora eu vou diminuindo a frequência, vou diminuindo, perdão, o tempo expiratório. Ao passo de que, se eu tivesse nesse meu paciente 1 segundo de inspiração e uma frequência de 15, eu teria uma frequência respiratória de 15, cabe 4 vezes dentro de 60. Isso significaria que meu paciente teria 1 segundo de inspiração e 3 segundos de expiração. Então, para esse paciente que tem uma baixa capacidade de voltar ao pulmão normal, que tem baixa elastância, ele vai precisar de frequências mais baixas para ter tempo de esvaziar o pulmão, uma vez que a inspiração é feita pelo respirador, mas a expiração é passiva. Olhamos aqui dentro das análises da gasometria, o pH, ou seja, o distúrbio ácido-base, como uma das primeiras análises que nós vamos fazer. Quando o pH estiver alto, isso é uma alcalose, porque quanto mais alto, mais básico. E quanto o pH estiver baixo, isso é uma acidose, porque quanto mais baixo, mais ácido, certo? Ao passo de que o ácido do estômago tem o pH de 2. Vamos lá. Quem mais a gente vai olhar dentro da gasometria para identificar o distúrbio ácido-base? Temos o principal gerador de ácido aqui, que é o meu CO2, dentro da gasometria, certo? Vamos olhar também para o principal gerador de base, o nosso tampão, que vai ser o bicarbonato de sódio. A maior parte do bicarbonato de sódio é de produção renal. Então, essa compensação aqui com base em bicarbonato, ela demora para acontecer. Isso vai significar para nós, para fins práticos, que o paciente que tem um bicarbonato alto teve tempo, via de regra, para se adaptar, certo? Então, bicarbonato vai ser de produção renal. O que é mais rápido? Colocar seu pulmão para mudar o parâmetro ou colocar seu rim para produzir bicarbonato? A resposta é óbvia. É ruim não ter uma aula ao vivo, pelo menos é ruim não conseguir conversar com vocês em sala, porque eu não consegui estimular a pergunta, né? Mas tem seu lado positivo. Quem não entender pode voltar, passar de novo, ou mandar dúvida ali no WhatsApp que eu respondo também. Vamos lá. Então, é muito mais rápido colocar o pulmão para mudar o comportamento do que colocar o
o rim para produzir mais bicarbonato. Algumas das características do bicarbonato. Ele é uma base fraca, então ele vai reagir com ácidos. Isso significa que o meu paciente que tem uma acidose metabólica, por exemplo, aquele meu pacientinho lá com cetoacidose diabética, ele vai produzir ácidos orgânicos. Logo, quando esse paciente produz ácidos orgânicos, esses ácidos vão reagir com o bicarbonato. E esse bicarbonato vai dissociar em gás carbônico e água. Porque toda reação de neutralização vai acabar gerando água no processo. Uma vez que a base não é o OH- e o ácido não é o H+, quando a gente junta um OH- com H+, a gente vai ter H2O, gente. Então, toda reação de neutralização vai gerar água. O problema não é a geração de água, porque esse paciente ele vai conseguir metabolizar essa água. O problema é quando a gente fornece bicarbonato para o meu paciente, essa reação de neutralização vai fazer gás carbônico. Aonde eu quero chegar com isso? Se a acidose do meu paciente for metabólica e eu precisar tamponar um ácido orgânico, um ácido que eu não consigo medir na gasometria, a gente já vai ver quais que são esses ácidos, ou pelo menos como a gente consegue medir esses ácidos orgânicos por meio do anion gap. Eu dar bicarbonato para esse meu paciente que está acidótico por conta de um alto CO2, eu vou estar mudando muito pouco o pH, ou mesmo mudando o pH, eu vou estar aumentando a quantidade de CO2 que esse meu paciente tem. Então, para a acidose respiratória, fornecer bicarbonato para o meu paciente é piorar a hipercapnia. Vamos lá. O terceiro análito que nós vamos olhar aqui dentro da gasometria, então, vai ser o base excess. O excesso de base ou base excess nada mais é do que uma análise calculada de quanto de bicarbonato tem aqui o base excess e o base excess corrigido. Essas duas análises aqui são análises calculadas de quanto de base, ou seja, quanto de bicarbonato falta para o meu paciente compensar. Estou falando isso de maneira bem grosseira, gente, pelo amor de Deus. Mas sim, de certa forma eu posso definir dessa forma. O base excess é o quanto de base falta para o meu paciente compensar. Vamos lá. Então é um valor calculado com base nos outros parâmetros da gasometria também. O valor normal do base excess vai de +3 a -3. Isso significa que quando o meu paciente tem o base excess positivo, ou seja, está sobrando base, meu paciente tem uma tendência maior a estar com uma acidose respiratória. Enquanto quando eu tenho base excess negativo, ou seja, está faltando base, a tendência maior desse meu paciente é que isso seja uma acidose metabólica. Claro que existem outros parâmetros a se analisar para aquele paciente que eu tenho dúvidas se tem uma acidose respiratória ou metabólica. Na maior parte dos pacientes, só batendo o olho, olhando para o pH, olhando para o PO2, PCO2, perdão, e olhando para o bicarbonato, a gente já vai saber se essa acidose é respiratória ou metabólica. Na maior parte dos pacientes não vai sobrar dúvida, certo? E naqueles que sobrar alguma dúvida, eu tenho o Base Access para me ajudar a tomar uma decisão clínica, certo? Baseada em uma evidência mais robusta. Para esses pacientes que faltarem ainda informação, aí nós vamos utilizar o Onion Gap, que depois do momento inicial aqui de explicação, a gente vai bater em cima do Onion Gap também. Vamos lá, mas quase você não precisa fazer essa análise mais aprofundada, né? Vamos lá. Então, tudo que está marcado em vermelho tem a ver com equilíbrio ácido-base. Se eu estou buscando analisar meu paciente em relação ao equilíbrio ácido-base, eu vou olhar para o pH, para o PCO2, para o HCO3 e para o Basic Excess.
O que mais dá para medir na gasometria, além de saber se isso é um distúrbio ácido base, qual a natureza do distúrbio ácido base, como análise inicial? Vamos marcar agora aqui em azul, além do distúrbio ácido base, a gente também consegue analisar, por meio da gasometria, os distúrbios respiratórios. Então, vamos marcar aqui bonitinho o PCO2 e o PO2 como nossas análises de saúde respiratória do nosso paciente, passíveis de se realizar com a gasometria, certo? Puxar a flechinha aqui. Então, aqui nós vamos ter as nossas análises respiratórias. Como está a saúde do nosso pulmão? Meu Deus, estou vendo isso aqui, peraí. Só por Deus. Só por Deus. Ah, também o cara vai me usar o Paint, né, cara? Desculpa, eu não tinha ferramenta melhor para trabalhar. Se algum de vocês souber de alguma, fale, por favor. Vamos lá. Então, aqui na parte azul vai estar a análise respiratória. Já conversamos sobre a PCO2. A PCO2, quem manda na PCO2 é o volume minuto e o metabolismo. Quanto mais ativo o meu metabolismo é, maior vai ser a quantidade de PCO2 que eu vou produzir. Quanto menos ativo, menor vai ser a quantidade de PCO2. Mas o principal é o volume minuto porque ele atua na lavagem desse PCO2. Quanto mais ar passa dentro do meu pulmão, mais eu mando PCO2 para fora, e quanto mais eu mando PCO2 para fora, menos PCO2 eu vou ter dissolvido no meu sangue. Já a PO2 é um parâmetro que depende de bem mais coisa. Grosseiramente falando, a PO2 vai depender da FiO2, que é quanto de oxigênio eu estou dando para o meu paciente. A PO2 vai depender do o mismatch ventilação-perfusão, se aquele alvéolo está recebendo um suprimento sanguíneo adequado e se não está em excesso aquele suprimento sanguíneo, e também se aquele alvéolo está recebendo uma quantidade adequada de ventilação, de ar. Além do shunt, além do mismatch ventilação-perfusão, nós vamos olhar também para a saúde alveolar. Aquele meu paciente, por exemplo, sarítico, ele vai ter menor superfície de troca, porque ele tem um pulmão com menos alvéolos. E um pulmão com menos alvéolos é um pulmão com menos superfície de troca. Então, ele é um paciente que vai ter uma tendência menor a captar CO2 com facilidade. Ao passo de que aquele paciente sarítico, que está com o pulmão inflamado, ele pode ter um espessamento da parede alveolar por inflamação. E esse espessamento da parede alveolar também vai dificultar a hematose. É só a gente pensar no alvéolozinho. Vou desenhar aqui o alvéolozinho em azul. Vamos lá. Então, na verdade, eu vou usar verde para desenhar o alvéolo, porque eu sou diferente e a gente vai usar o azul para outra coisa. Então, eu tenho um alvéolo pulmonar, que é um saquinho. Vocês vão ter que ter um pouquinho de imaginação agora, gente, porque eu já não sou um bom desenhista, ainda por cima no Paint. Mas foi o que deu para hoje. Vamos lá. Perto desse alvéolo vai estar passando uma veia, que eu vou fazer em azul, ou um vaso sanguíneo, acho que é mais adequado chamar assim, de vaso sanguíneo, que vai trazer o sangue venoso para o alvéolo. E depois do alvéolo, esse sangue vai se tornar arterial, certo? Marcar arterialzinho aqui em vermelho. No momento que esse sangue chega na superfície alveolar, eu vou ter uma saída de CO2, uma saída de CO2 e uma entrada, saída de CO2, certinho, e uma entrada de O2 para dentro. Só dá para fazer a seta para cima? Peraí. Vou ter uma saída de CO2 e uma entrada de O2 nesse meu pacientinho. Quando esse sangue passar
Estou falando, vou precisar de uma ferramenta melhor que o Paint para fazer isso daqui. Se vocês entenderem a brincadeira, o CO2 sai aqui em vermelho, o O2 entra aqui em azul, que vai fazer aquele meu sangue virar sangue arterial, o sangue bem oxigenado. No paciente sarítico, o que eu vou ter é um espessamento daquela parede alveolar. A parede alveolar vai ficar grossinha. Opa, tem a seta de novo. Vai para ser seta, para ser o pincel. Aquela minha parede alveolar vai ficar grossinha. E essa parede mais grossa, ela vai ter mais dificuldade, tanto de difundir o CO2 quanto de absorver o O2. Mas principalmente vai ter dificuldade de absorver o O2. Porque o CO2 na hemoglobina, ele não tem uma ligação tão forte assim. Parte da necessidade de ligação desse carboninho ligado ao oxigênio já está compensada justamente porque isso é uma ligação estável. O CO2 já uma molécula relativamente estável, né? Ao passo de que o O2 ele tem uma necessidade de ligação maior aqui pela hemoglobina, mas ele precisa ter um contato para realizar essa ligação. Então, o CO2 difunde e sai com mais facilidade, enquanto o O2 tem mais dificuldade para entrar no meu paciente sarídeo. No paciente DPO-sítio, o volume maior de ar e a dificuldade de esvaziar pode fazer com que parte desse ar sempre fique aprisionado, e parte desse ar que sempre fica aprisionado vai ficando cada vez mais rico em CO2, o que vai fazer o CO2 acumular também. Mas como a gente está olhando para cá, para o O2, a gente vai entender que o CO2 depende muito mais de volume minuto, enquanto o O2 depende de FiO2, quanto de oxigênio eu estou dando para esse paciente, qual é a fração de inspiração de oxigênio que esse meu paciente está recebendo. Depende também do shunt ventilação-perfusão, do mismatch ventilação-perfusão, ou shunt alvéolo vascular, não lembro ao certo o nome agora certinho, mas é a diferença entre a quantidade de sangue que chega no alvéolo e quanto de ar esse paciente está recebendo. É o motivo da gente indicar aquela estratégia de prona. O pessoal viu em Freiburgo faz pouco, né? Então, olhando para o PO2, temos vários outros fatores envolvidos que não só o volume minuto, que é muito mais diretamente relacionado com o PCO2. Também há uma relação do volume minuto com a oxigenação, mas ela é muito mais fraca, já que eu consigo mexer em outros parâmetros para melhorar a oxigenação desse meu paciente, do que só o volume minuto. A necessidade de grande volume minuto tem muito mais a ver com a quantidade de CO2 que esse meu paciente tem. A gente já entende a partir daqui o porquê que o ajuste da ventilação mecânica depende tanto da compreensão da gasometria. Vamos lá. Então, como análises metabólicas, nós utilizamos pH, PCO2, HCO3, Base Excess. Como análises respiratórias, vamos utilizar PCO2 e PO2. E esse monte de outras coisas que tem aqui na gasometria? Para que a gente vai usar? Vamos lá. A gasometria é um exame bem completo, tá? Mas ele não é confiável para muitos dos parâmetros. Então, quando a gente estiver olhando aqui para íons, sódio, potássio, cálcio, cloro, esses íons até vão me dar uma boa noção do que está acontecendo aqui com esse meu paciente. Mas como a medição é indireta, para fins de reposição hidroeletrolítica, eu não posso confiar nesses íons. Eu tenho que pedir a dosagem sérica, certo? Isso pode ser aqui, pode ser no Albert Einstein, pode ser no Johns Hopkins, pode ser em qualquer hospital. Você não vai confiar na medida gasométrica dos íons do meu paciente. Sobrou então hemoglobina e hematócrito. Esses análitos você já conhece do hemograma. Mais uma vez, eu não vou tomá-los como verdadeiros, eu vou sempre pedir a dosagem sérica para tratar meu paciente. Eu não vou tratar meu paciente pela gasometria se ele tiver com hemoglobina de 7. Eu vou solicitar confirmação sérica. Ao passo de que os demais análitos você já conhecem todos. A saturação de oxigênio é a mesma coisa que a gente está vendo lá na periferia, só que aqui de uma maneira medida diretamente, então é muito mais confiável. É,
Tanto que se meu paciente tiver, por exemplo, uma intoxicação por CO2, que nós estávamos discutindo hoje aqui no SAMU, o nosso oxímetro pode dar falsamente elevado, monóxido de carbono, perdão, CO, nosso oxímetro pode dar falsamente elevado para a saturação, ao passo que meu paciente pode estar com uma dessaturação verdadeira, que aqui na gasometria a gente vai conseguir resolver. A saturação de O2 corrigido, que é mais confiável do que a primeira. Glicose. Então, quanto de glicose meu paciente tem no sangue? Também é um análito relativamente confiável, mas é bom sempre confirmar com dosagem direta, né? E o último análito que nós vamos olhar aqui da gasometria, a última coisa que nós vamos analisar da gasometria, esse daqui, verdinho, porque é muito valioso, é o lactato. O que que é o lactato? O lactato é o resultado do meu metabolismo lático. Então, eu só produzo lactato, ou melhor, eu produzo lactato em maior quantidade quando meus tecidos não estão recebendo oxigênio, seja por falta de oxigênio ou seja por problemas circulatórios. Fato é, meu tecido não está usando a via preferencial de energia, que é a fosforilação oxidativa lá da mitocôndria. Meu organismo está usando como fonte de energia a fermentação lática. E percebam que o lactato ele é a dosagem do ácido lático. Se o lactato é a dosagem do ácido lático, quanto maior a quantidade de ácido lático que meu paciente tem, maior vai ser a acidose. O lactato vai ser o primeiro exemplo daquilo que nós vamos chamar de ácidos orgânicos, que são os ácidos que a gente não necessariamente vai medir na gasometria. Vamos lá. Então, de análise inicial e superficial da gasometria, o que nós temos aqui para analisar é isso. Deixa eu fechar aqui essa janela. Vamos agora entender o que, que é o tal do anion gap. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá aqui. Então, vamos entrar aqui na parte de análises intermediárias da gasometria. Não vamos entrar ainda na parte de análises avançadas da gasometria. O anion gap, para compreender o que, que é o anion gap, primeiro vamos entender quando que a gente vai utilizar o anion gap, certo? Aquele paciente que eu tenho dúvida se tem uma acidose metabólica ou respiratória, que olhando só o pH, olhando só o CO2 e o HCO3, eu não consegui identificar, olhei para o Base Excess, ainda restou dúvida, ainda está muito no limite, nós vamos olhar agora para aqueles análitos que eu não meço, para aqueles ácidos orgânicos similares ao lactato que eu não meço. Então, antes de entender o anion gap, vamos voltar lá para a química do ensino médio e entender o que é um íon. Um átomo, então, vai ter uma quantidade de prótons no núcleo e uma quantidade de elétrons na superfície. Um íon é todo átomo que tem uma carga diferente de nêutron. Então, o íon vai ser um átomo que perdeu ou que ganhou elétron. O átomo que perdeu o elétron vai ficar mais positivo. E o átomo mais positivo, nós vamos dar o nome de cátion. H+, Ca2+, isso são cátions, certo? K+. E o ânion vai ser aquele que ganhou um elétron. Então, aquele que ganhou um elétron, ele vai ficar mais negativo. Quais são os exemplos de ânions que nós temos? OH-, Cl-. Os ácidos orgânicos, como os cetoácidos, também são ânions. O anion gap, então, vai entrar no momento que eu não sei se meu paciente está acidótico ou alcalótico por conta de respiração ou por conta de metabolismo. O anion gap, então, vai medir aqueles ânions, ou seja, aquelas cargas negativas que a gasometria não mediu. A gente vai fazer um cálculo similar ao que a gasometria já fez. O gasômetro já fez automaticamente para o Basic Sets, para entender quais que são os ânions que a gente não mediu.
Como que a gente vai trabalhar isso, então? Há uma formulazinha para o onion gap. O onion gap vai ser o resultado do sódio menos o cloreto menos, menos o cloreto somado com HCO3. Sei que esse mais e menos dá uma confundidazinha aqui, né? Então, eu somo o cloreto com HCO3 e diminuo o valor do sódio para saber quanto aproximadamente em valor eu tenho de ácidos orgânicos que eu não medi diretamente na gasometria. Se nós utilizarmos o potássio na fórmula de onion gap, do onion gap, e o valor do potássio normal é em torno de 4, a gente vai subir o nosso valor de referência em 4 também, tanto o limite inferior quanto o limite superior. Com essa continha aqui, sódio menos o valor somado do cloreto e do bicarbonato, nós vamos encontrar um valor medido de onion gap, que normal tem que estar entre 8 e 16. E se eu utilizar o potássio aqui somado ao sódio, eu subo o valor de referência em 4, tanto no limite inferior quanto no limite superior. Então, somado ao sódio, somando o potássio com sódio, o meu valor normal de onion gap vai ser entre 12 e 20. Ao passo que um onion gap diminuído vai apontar muito mais para uma causa respiratória, enquanto o onion gap aumentado vai apontar muito mais para uma causa metabólica, certo? O que ferrou aqui é se o onion gap for normal. Daí a gente está no mato sem cachorro e uma acidose de provável causa mista, certo? Vamos lá. Então, temos um exemplinho aqui de quais patologias têm uma tendência a fazer um onion gap aumentado. Vamos lá. O acúmulo de ácidos não mensurados com consumo de HCO3 são causas de anion gap, de acidose com anion gap aumentado, vão ser cetoacidose diabética, acidose lática, insuficiência renal e intoxicações em geral, certo? Existe também a acidose com anion gap normal, só que essa normalmente ela é gerada por, perdão, normalmente ela é gerada por alguma condição de um pouquinho mais difícil análise, ou é iatrogênica. Tá? Pacientes diarreicos, então, que vão jogar fora eletrólitos, é só a gente pensar como o Onion Gap usa os eletrólitos como base para o cálculo, a diarreia jogando fora, fazendo esse meu paciente perder eletrólitos, vai dar bagunçado o cálculozinho do Onion Gap, certo? A acidose tubular renal tem motivos similares, que no nosso túbulo renal nós temos a saída de sódio e perdão, a entrada de sódio e a saída de potássio. Se nós temos acidose tubular renal, esse H+ ali bagunça essa saída e essa entrada de sódio e potássio, certo? Medicações e, claro, a reposição excessiva de cloreto de sódio, NaCl-, que é a famosa acidose hiperclorêmica. Então, numa situação em que meu paciente está apresentando acidose, mas apresenta o anion gap normal, nós mudamos ali o nosso raciocínio, não para uma acidose com produção de ácidos orgânicos, de ácidos não mensurados. Nós mudamos o nosso raciocínio para alguma alteração hidroeletrolítica associada, certo? Como análise clínica para aquele paciente que eu não tenho muita noção do que está acontecendo, serve e serve bastante. Deixa eu interromper aqui agora para a gente pausar o compartilhamento. A gente vai voltar agora, então, para a análise das gasometrias e fechar o BRIC por hoje. Deixa eu abrir aqui controles da reunião, só um pouquinho. Tem um pouquinho de dificuldade de lidar com o Zoom. Vamos lá, compartilhar então, gasometria. Deixa eu ver se vai dar para abrir assim. Tá, vamos abrir imagem.
Deu para abrir ou está compartilhando a tela ainda? Olha, vamos lá. Compartilhar. Fez errado. Agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vamos lá. Vamos olhar então para a primeira paciente. Acho que vocês já viram ela lá no ciclo básico, não no ciclo clínico, na oitava fase. Vai ser a pacientinha Elvira. Primeiro de tudo, olhamos para a identificação da paciente, certo? Vai estar marcado, ou deve estar marcado, mas não é 100% confiável. Qual o tipo de sangue que tem ali, se é arterial ou venoso, qual é a temperatura que meu paciente estava no momento. Isso influencia por conta que quanto maior a temperatura, menor a solubilidade dos gases. Então, aquele meu pacientinho está com PO2 baixa, pode estar com PO2 baixa porque está com febre. O FiO2, que é quanto de oxigênio vai estar sendo dado para essa paciente. E vamos para a análise de fato. Primeiro de tudo, vamos olhar para o distúrbio ácido-base, certo? Então, nossa paciente está com um pH de 7,45. Isso é uma alcalose. Opa, se a minha paciente está com uma alcalose, agora eu preciso definir se ela é metabólica ou se ela é respiratória. Aí eu vou olhar para os análitos que são relacionados à alcalose. Nesse momento, se vocês estiverem em dúvida, voltem lá naquela imagenzinha feita mal e porcamente no Paint, para depois voltar aqui de novo. Show? Vai ser o que está marcado em vermelho lá, aquela imagem. Então, olhamos para o PCO2, 49. O normal é de 32 a 48. Mas espera, o PCO2 alto puxa para acidose. Isso seria, então, uma alcalose respiratória? Não. Do ponto de vista respiratório do CO2, ele estaria com acidose. Isso leva a gente a entender, ou a crer, pelo menos, que isso é uma tentativa de compensação, certo? Olhamos agora para o PO2. E esse sangue é arterial e o PO2 está muito baixo. Estranho. Já vamos voltar aqui para fazer a análise respiratória dessa gasometria. Ainda nos marcados em vermelhos. Vermelho. Qual que é a próxima análise que nós vamos fazer? Então, vamos olhar para o HCO3, que é o bicarbonato. Está 33,8. Pera, está alto, né? Com o bicarbonato tão alto e o pH alto também, se o pH está alto às custas de bicarbonato, nem precisamos ir para análise mais avançada para descobrir que isso daqui é uma alcalose metabólica. Pode ser uma compensação renal, que minha paciente anteriormente era uma hipoxêmica crônica, ela já retinha bicarbonato cronicamente, e agora, como ela teve uma queda da PO2, ela está respirando mais rápido e ela está retendo menos bicarbonato do que o que ela costumava reter. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Aí a clínica vai ajudar a me guiar. Mas, na dúvida, olhamos para o base excess para saber se realmente está sobrando base ou não. Olhamos para o base excess, está positivo, 9,86. Vocês lembram que o normal era de mais 3 a menos 3. 9,86 é positivo e muito positivo, está sobrando base. Então, fechamos o BRIC, é uma alcalose metabólica. Somando o dado de que essa paciente está com alcalose metabólica, com um PO2 baixo e um bicarbonato alto, olhamos aqui para a FiO2 dessa paciente e está em 21%. Faz mais sentido eu aumentar o volume minuto dessa paciente ou faz mais sentido eu suplementar oxigênio para essa paciente? Numa lógica mais aguda, suplementar. Catéter ou máscara? Suplementando então o oxigênio dessa paciente, ela naturalmente vai fazer um volume minuto menor e fazendo um volume minuto menor, ela vai conseguir reter CO2 e equilibrar essa coisinha aqui de pH levemente mais alto, certo? Então, essa é uma daquelas pacientes que nós precisaríamos suplementar O2.
Olhamos agora para o lactato, por último, só para fechar legal. O lactato dela está em 1,1. Ela não está fazendo metabolismo lático. O que que isso leva a gente a crer? Ou faz muito pouco tempo que ela está em choque, e que ela está hipoxêmica, ou ela não está em choque, ou ela está ainda tendo metabolismo aeróbio preservado. A ausência de lactato não vai descartar choque, mas o lactato normal vai dizer para a gente que faz pouco tempo, porque esse choque não está tão grave assim ainda. Ao passo de que quanto maior o lactato, pior é o choque. Então, o lactato alto, choque ruim. O lactato baixo, não descarta choque. Ok? Vamos para a próxima paciente, então. Aquela paciente anterior, suplementação de O2 vai fazer com que ela respire menos, diminua o volume minuto e consiga reter CO2, equilibrar o pH. Vamos olhar agora para a próxima paciente. A pacientinha Simone. Primeira identificação, tipo sanguíneo arterial, temperatura 37. Opa, já está mais alta aqui. Idade maior que 1 ano, essa idade é maravilhosa, né? Pode ser um bebê de 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês, ou pode ser um Matusalém, maior que 1 ano, intervalo aberto, seja o que Deus quiser, né? E o que você decidir que deve ser. Olhamos agora para essa segunda pacientinha Simone. Vamos começar pelo distúrbio ácido base, pH 6,84. E a Nossa Senhora está quase incompatível com a vida isso aqui. 6,8 de pH é baixíssimo. Vamos repor bicarbonato, então. Calma. Antes de saber se a gente vai repor bicarbonato, a gente vai olhar se essa acidose ela é metabólica ou se ela é respiratória. Vamos olhar então para o distúrbio ácido-base, analisamos CO2, HCO3, base excess. O CO2 dela está 10, normal é 32 a 48. Espera, CO2 está baixo. CO2 baixo puxaria para alcalose. Por que então que ela está acidótica? Porque o CO2 baixo é um mecanismo de compensação. Essa é uma paciente daquelas que está apresentando a respiração de Kussmaul. Então, uma provável cetoacidose, certo? Se eu não me engano, essa era uma paciente cetoacidótica, inclusive. Uma provável cetoacidose. É aquela paciente que está acidótica com acidose metabólica e apresentando respiração de Kussmaul, tentando lavar CO2 para equilibrar o pH, só que com bicarbonato de 1,7. Olhamos para o Base Excess e ainda sobrou dúvida. O Base Excess está menos 32,6. Então faltava 32 de bica para compensar essa paciente, por assim dizer, falando bem mal e porcamente. Essa é a definição de uma paciente que precisa, de fato, de reposição de bicarbonato. Na dúvida, olhamos para a parte respiratória, certo? Paciente em 21% de O2, PO2 de 142. Pode ela estar respirando, ela está com uma PO2 muito alta em ar ambiente, porque ela está fazendo respiração com volume minuto muito alto. Então, essa paciente está hiperventilando não por falta de oxigênio, ela está hiperventilando por conta de acidose. Olha o perigo. Esse é aquele perfil de paciente que chega na emergência, está com aparente desconforto respiratório, recebe oxigênio antes mesmo de ser analisado, o oxigênio dela fica ainda mais alto, induz estado de hiperóxia, piora a acidose, ou pior ainda que isso, nossa paciente perde a capacidade de compensação e de um pH de 6,8 vai cair ali para um 6,5, 6,6 e é óbito, né? Essa é a definição de um paciente que precisa de reposição de bicarbonato. pH menor ou igual a 6,9, com bicarbonato menor que 12. Então, acidose metabólica com tentativa de compensação respiratória. Acidose metabólica descompensada, pH está baixo, com tentativa de compensação respiratória. Vamos lá. Por último, então, olhamos para o lactato, para ver como é que está o metabolismo dessa nossa paciente, e vemos que o lactato está em 3,1, aumentado. Então, mesmo com O2 adequado, minha paciente está fazendo metabolismo lático.
Se ela está fazendo metabolismo lático, provavelmente ela vai em choque. Mas espera, choque não é metabolismo lático que define. Ele só mede se o choque está muito ruim ou muito bom. Vocês vão lembrar na situação de diabetes que o nosso paciente não consegue captar açúcar, não conseguindo captar açúcar para o maquinário celular, ele vai utilizar a fermentação ou o metabolismo cetótico para conseguir fazer energia. Mais um indício de que provavelmente essa paciente tenha cetoacidose diabética. Sem nem ver a paciente, só olhando para a gasometria, eu posso te dizer, com um grau de certeza relativamente alto ou muitíssimo alto, que dar oxigênio para essa paciente ia levar pior. Provavelmente ela tem provavelmente ela tenha uma cetoacidose diabética, mesmo sem ver pressão, mesmo sem ver nada, olhando só para a hiperventilação, para o bicarbonato sendo consumido e para o lactato levemente alto. Vocês estão começando a entender que a gasometria ela serve para fazer uma análise bem mais aprofundada no nosso paciente, de que só ácido, base, o oxigênio e gás carbônico. Quando a gente começa a somar os fatores, a gente vai aumentando a nossa probabilidade pré-teste de algo que a gente vai diagnosticar essa paciente. Claro, o nome disso é adivinhologia, né? Tentar fazer, saber o que a paciente tem com um único parâmetro, com um único exame. Para fins terapêuticos não serve, mas aumenta muito a probabilidade pré-teste. A gente já pode pensar em descartar. Por exemplo, nessa paciente, se eu não sabia que ela tinha uma cetoacidose diabética, eu já posso usar essa gasometria para aumentar mais ainda a minha probabilidade pré-teste dela ter uma cetoacidose diabética. Ou se ela não tinha uma cetoacidose diabética, eu não identifiquei, isso aumenta mais ainda a probabilidade pré-teste dela estar em choque, eu tenho que monitorizá-la. Vamos lá. Olhamos agora. Essa próxima gasometria é do pacientinho de Fraiburgo. Vamos começar pela outra. Vamos lá. Então, essa gasometria aqui, eu garanto que é do paciente de Freiburg, porque faz pouquíssimo tempo, então não deu tempo eu esquecer ainda de quem que é. É aquele que o Maicon atendeu lá em Freiburg e a Ana também. Que eles passaram o CDC e passaram o tubo. Na madrugada, isso já era o plantão da Amanda, se não me engano. Na madrugada, o paciente estava apresentando um pH de 6,9 com a PCO2 de 145. Perdão a palavra, mas puta que pariu. É, olhamos agora para o HCO3, o bicarbonato desse paciente. 31. O bobalhão vai pegar um paciente desse, com pH de 6,9, e pensa, nossa, pH menor que 7, é igual a bicarbonato. Tum! Para quanto você acha que vai o valor do bicarbonato depois que ele repor? Esse é o problema, né, cara? Vai subir e subir muito. E a CO2 só vai ter uma tendência a aumentar. Ah, não, mas daí equilibrou o pH. Mas o CO2 ele também não tem ação em vasos? O que que a gente vai fazer agora com o cérebro desse paciente? Ferrou? Olhamos para o PO2 desse paciente. 83. Opa, pelo menos o PO2 está bom. Qual que é o problema dele aqui? É suplementar oxigênio? Cadê? Nesse daqui não tem a quantidade de FiO2 que o paciente tem. O problema aqui é suplementar oxigênio? É aumentar a suplementação de oxigênio? Não, de forma nenhuma. Se eu aumentar a suplementação de oxigênio desse paciente, eu só vou piorar a questão da acidose. O que que eu devo fazer então? Aumentar o que manda no CO2. E o que manda no CO2 é o volume minuto. Esse paciente estava entubado. Oh, que legal. Esse aqui dá até o anion gap. Então seria uma acidose com anion gap normal, que aponta para a respiratória. Ou para aquelas causas iatrogênicas, né? Claro. Para aquelas outras causas de desequilíbrio eletrolítico. Olhamos então para o volume minuto desse paciente. Como que se aumenta o volume minuto? Ou eu aumento o volume corrente, ou eu aumento a frequência respiratória. Deixa eu te contar, esse era um paciente que estava com SARA. Se ele está com SARA, eu posso fazer volumes correntes muito altos? Não posso.
é de 4 a 6 ali ventilação protetora, e sempre que eu for subir, eu tenho que medir a driving pressure. Se a driving pressure piorou, não dá. Não dá para aumentar o volume. Também medimos a pressão de pico desse meu paciente, que é a pressão do trajeto, né? A pressão de pico ficou muito alta quando eu subi o volume, também não dá, tem que revisar o trajeto. Então é aquele paciente que a gente não pode mexer tanto com o volume. Pressão platô também ficou muito alta, também não posso mudar, também não posso aumentar tanto o volume desse paciente. É aquele paciente que nós temos que segurar o máximo possível do volume e tentar trabalhar com frequência. O problema aqui é que, nesse caso em específico, ele já estava com a frequência altíssima. E com essa frequência tão alta, a gente já tinha muito pouco parâmetro, muito pouco para onde subir. Olhamos então a parte respiratória ele estava necessitando de volume minuto. Quais que são as possíveis estratégias aqui? Então, aumentar a frequência. Aumentamos frequência, mas daí o paciente começou a fazer auto-PIP. Aí a gente estava em lençóis muito ruins, cara. No caso em específico, a gente fez uma titulação de PIP, que é uma manobra bem mais avançada da ventilação. Titulação de PIP foi feita então para encontrar a PIP ideal. Uma vez que a titulação de PIP foi feita para encontrar a PIP ideal, para trabalhar o balanço entre o ponto do pulmão que estava atelectasiado e o ponto do pulmão que estava saudável, ele foi pronado, colocado de barriga para baixo, para trabalhar aquele mismatch ventilação-perfusão, para que as partes do pulmão que estão melhor perfundidas passem a ser melhor ventiladas e para as partes que estão melhor ventiladas passarem a ser melhor perfundidas. E com muito orgulho e muito trabalho, esse paciente chegou a um resultado assim, singelo, eu sei. Vamos lembrar aqui que a gente está lidando com a SARA grave, né? Foi o melhor que deu para fazer dentro de ventilação protetora, lembrando isso. Nesse momento, ele piorou o PO2, porque a gente estava dando menos tempo ins. Então, com menos tempo ins, ele tinha menos tempo para fazer troca. Melhorou o PCO2. Se não me engano, nesse momento ele estava com a FiO2 de 60%. 60% tinha campo para subir ainda. Olhamos agora para o bicarbonato, deu uma baixada, mas ainda assim eu tenho um pH de 7,12, sendo que o mínimo tolerável, a acidose permissiva para esse paciente seria de 7,15. Chegamos nesse ponto aqui, já não dava mais para aumentar a frequência, porque quando a gente aumentava a frequência, ele iniciava auto-PIP, a gente via pelo fluxo pela curva de fluxo, que ele não chegava a esvaziar completamente o pulmão antes de começar a nova respiração. O que que a gente teve que fazer então? Mais uma vez, foi cuidado da parte volêmica desse paciente e titulado a PIP de novo, que já faziam algumas horas, né? Depois de titular da PIP, a gente conseguiu chegar em um pH de 7,20 e pouquinho, o que deu tempo para a gente dar tempo do paciente recuperar. E deu tempo da gente deixar o paciente melhorzinho. 2 dias depois, ele teve condição de transporte. Foi um casinho bem bacana. Mas, basicamente, aumentamos o volume minuto para trabalhar a acidose respiratória. Não fornecemos bicarbonato. Se a gente fornecer bicarbonato nesse caso, a gente vai piorar a hipercapnia. Tá? Então, de gasometrias hoje, opa, tem um último exemplo. O exemplo do seu Valdemir. Identificação, mais uma vez, do Divino. O Divino e o Freiburg, vocês já viram que tem um padrão um pouquinho diferente, né? O Freiburg já calcula direto o onion gap, enquanto o Divino tem alguns análitos um pouquinho diferentes, como o Base Excess, não lembro se o Freiburg também tem, acho que tem também. Padrão, né? Olhamos agora para o pacientinho, seu Valdemir. Identificação. É uma gasometria arterial, é um paciente que está maior que 1 ano, mais uma vez, a falha lá é identificar a idade, mas eu não imagino um Valdemir com 2 anos de idade, então provavelmente seja um idoso, por adivinhologia também, né? A probabilidade pré-teste do seu Valdemir ser idoso é muito maior que a probabilidade pré-teste de Valdemir ser criança, né? Venhamos e convenhamos. A FiO2 dele, então, está em 75%.
Esse é um paciente aqui que está pelo menos com a máscara de Venturi ou com Hudson, né? Olhamos para o pH, 7,29. Puta, é uma acidose. Agora, de que tipo que ela é? Olhamos para o CO2, CO2 está baixo. Acidose com CO2 baixo puxa para alcalose, eu já tenho absoluta certeza que essa é uma acidose metabólica, certo? Porque a parte respiratória dele está compensando, tá respirando até mais rápido do que eu deveria, está chegando a lavar CO2. Olhamos agora para o HCO3 e o HCO3 está levemente baixo, 17. 17 não é tão baixo assim. Esse não é aquele tipo de paciente que eu posso dar bica, tanto pelo pH quanto pelo Basic CS. Mas 7,29 já não é um pH legal. É um pH quase legal, mas não é legal ainda. Olhamos para a parte respiratória agora, já que a parte ácido-base a gente já descobriu que são acidose metabólica. Olhamos para a parte respiratória. Valdemir está com um PO2 de 205, o dobro do que ele deveria ter. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão entender que esse oxigênio aqui está impedindo meu paciente de reter CO2. Esse oxigênio aqui, perdão, está impedindo meu paciente de lavar CO2. Esse excesso de oxigênio está impedindo meu paciente de fazer uma respiração mais rápida, um ritmo de respiração um pouquinho mais rápido com um volume minuto maior, para poder lavar CO2 e aumentar esse pH aqui. Então, basicamente, esse é um daqueles pacientes que o oxigênio é um problema. É uma acidose metabólica que meu paciente não consegue fazer a compensação por excesso de suplementação de oxigênio. Eu amo o exemplo dessa gasometria porque ele deixa muito gráfico. Basicamente, esse paciente, se a gente tirar o oxigênio dele, ele já vai voltar a lavar esse CO2 de maneira mais adequada e equilibrar esse pH. Então, é um paciente que muito provavelmente vai compensar essa acidose só tirando o oxigênio. Pra vocês terem uma noção que o oxigênio nem sempre é um remédio, né? Nem sempre é um suplemento. Nem gosto muito dessa definição de O2 suplementar. Às vezes ele é um remédio também. Vamos lá. E remédio, você sabe, né? Tem que saber para quem dá, quando dá e quanto. O lactato dele está alto, então leva a gente a crer em choque ou deficiência da captação de glicose, né? Basicamente, ele está fazendo metabolismo lático. Se eu não me engano, esse paciente era o paciente com uma leve seto, não era seto, acho que era uma infecção pulmonar. Se não me engano, era um paciente com infecção pulmonar, que por ter infecção pulmonar foi dado oxigênio, mas o oxigênio estava descompensando ele, porque a saturação estava boa, saturação de 100%, saturação, que manda dar ou não dar oxigênio é a saturação. Era um paciente sem nenhum tipo de indicação. Só para ficar bem gráfico aí, que tirando esse oxigênio, a gente salvaria esse paciente. Então, por hoje é isso. Basicamente, gasometria é para ser realmente uma análise rápida, sem muita firula. Qualquer dúvida, qualquer complemento, peço para mandar ali no Whats que eu tiro para vocês. Então,